eu vou dar muito tempo falar com os irmãos, ensinamos em Mateus 28, a garganta começa essa temperatura cair, a garganta fica ruim. Mateus 28. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Versículo 18, 19 e 20. Eu esqueci de falar o versículo, né? Mano, qual achou? Achei agora. Então eu vou ler de novo. Eu pensei. Eu também, filho, eu tinha achado. Então eu vou ler de novo. Versículo 18, 19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Algumas pessoas acreditam que mandamentos só há no Antigo Testamento, como a lei de Moisés, 613 mandamentos que nós temos, de não comer uma carne, de não vestir uma roupa e assim por diante. Mas nós temos que entender que o Novo Testamento também conta com leis. O Senhor Jesus nos tem dado ordenanças no Novo Testamento. Entre elas a gente pode nomear algumas aqui. Nós cuidarmos das viúvas dos órfãos, nós vivermos em santidade, nós contribuirmos para o reino de Deus. E em falar em contribuir para o reino de Deus, logo nós pensamos somente em dinheiro. Logo que as pessoas falam em contribuir, nesse século XXI, as pessoas só pensam em dinheiro e nós devemos, no caso, olhar que contribuir para o reino de Deus não é só com dinheiro. Nós precisamos contribuir com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa vida, com o nosso ser, com tudo que somos. E quando nós olhamos esse texto aqui, Jesus nos dá uma ordenança para os seus discípulos. Não somente para os 12 discípulos, mas ele dá uma ordenança para a igreja em geral. Há 2000 anos a igreja vem permeando na face da terra. Há 2000 anos a igreja vem caminhando e Satanás tentando contra a igreja. Mas Jesus nos deu uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Por mais que o diabo lutou, por mais que o diabo perseguiu, por mais que o diabo tentou, por mais que o diabo matou, as portas do inferno não prevaleceram. Não conseguiram derrubar a igreja de Cristo. Quando nós olhamos as cartas de Apocalipse, nós vemos que o diabo, por muitas vezes, utilizou de pessoas para entrar dentro da igreja com falsas heresias, com coisas hediondas, com mentiras, com enganos, como a gente vê em algumas cartas de Apocalipse. Diz a Bíblia em uma das cartas que o diabo entra com uma mulher chamada Jezabel dentro da igreja, uma falsa profetisa, e ensina coisas que Cristo não havia ensinado. Também nós vemos na igreja de Gálatas, a Bíblia diz que na igreja de Gálatas, alguns judeus ou irmãos que haviam se convertido do judaísmo, ainda carregavam o judaísmo e vinham trazendo para dentro da igreja uma nova doutrina. Mas interessante, se nós abrirmos a Bíblia em Gálatas, se vocês puderem, abra comigo lá, no capítulo 1. Não era sobre isso que nós vamos falar, mas só para nós pontuarmos aqui, pincelarmos aquilo que a Bíblia nos ensina. Gálatas é depois de Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, antes de Efésios.
Diz assim o versículo 6, capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Qual é o outro evangelho? E diz assim, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí ele diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. O que Paulo está dizendo? Olha, ainda que eu vos chegue e diga assim, olha, não é desse jeito o evangelho é de outra forma. Paulo diz assim, não receba, isso é maldito. Ainda que apareça um anjo do céu, não está dizendo nem de demônio, está falando de um anjo. Ainda que pareça Miguel no culto de vocês e diga assim, olha, vocês precisam seguir dessa forma. Não receba isso, porque é o evangelho maldito. O que Paulo está querendo dizer é, mesmo que eu apareça, eu só serei apóstolo de Cristo se eu carregar este evangelho verdadeiro. Ou seja, quando nós olhamos para João capítulo 10, irmã Ana Paula, a Bíblia deixa bem claro que há dois tipos de pastores ali. Ou um tipo de pastor, desculpa. A Bíblia chama um de pastor e o outro de mercenário. Quem é o pastor? O pastor é aquele que está apacentando a igreja conforme as palavras de Cristo. E quem que é o mercenário? Aquele que está na frente da igreja pregando um evangelho que não é de Cristo. A Bíblia não chama o falso pastor de pastor. A Bíblia chama ele de mercenário. Há somente um pastor. O Cristo Jesus é o nosso pastor e ele colocou homens para apacentar, cuidar da sua igreja. Como Paulo escreve no capítulo 1, versículo 1 aos Filipenses, aos bispos e diáconos que estão em Filipos. Ou seja, bispo significa supervisionar, aquele que é supervisor sobre a igreja. Então observe que desde o princípio a igreja vem sofrendo com tudo isso. Se nós olharmos, nós não vamos pegar este parâmetro agora, mas se nós olharmos para a igreja de Corinto, há vários e vários e vários problemas dentro da igreja de Corinto. O diabo de todas as formas entrando dentro da igreja de Corinto. A gente ali comendo carne sacrificada a demônio, a gente ali brigando por um ser de Paulo, outro ser de Pedro, outro dizer eu sou só de Jesus, então não vou para a igreja, só Jesus manda em mim. Parece o desigrejados de hoje, né? Gente que bate no peito, eu não preciso de igreja, porque Jesus é meu pastor. Né? E outro está brigando que é de Pedro, outro é de Paulo, outro de Apolo. Aí nós vemos também o problema na igreja de Corinto, o diabo entrando no coração de um jovem, o diabo não, a carnalidade desse jovem, e se prostituindo com a mulher do seu próprio pai, a sua madrasta. Nós vemos na igreja de Corinto homens abandonando o seu relacionamento com a sua esposa e família para dizer agora eu sou santo. Não, eu não posso tocar na minha esposa não pode tocar em mim, porque agora eu sou santão. Eu preciso me apartar disso. E eu me lembro que Paulo escreveu a Timóteo, se não me falha a memória, dizendo que nos últimos dias alguns homens perverteriam a doutrina, dizendo que não era preciso mais casar, abster-se do casamento, abster no manjar que Deus preparou aos fiéis. Ou seja, agora você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você não pode comer carne de porco, e assim por diante. São falsas doutrinas que o diabo vai semeando dentro da igreja de Cristo e a igreja vai abraçando essas falsas doutrinas. Como também esse tipo de falsa doutrina, como também aquela falsa doutrina dizendo assim, olha, não tem nada a ver. Deus ama independente. Essa semana eu conversava com um irmão muito amado no serviço e ele disse que domingo passado foi fazer uma visita para um casal que já está na igreja há anos dentro da igreja. Só que o homem ainda fuma. É batizado, participa da igreja, só que o homem ainda fuma. E aí, eu conversando com o irmão, e disse assim, olha meu irmão, isso é pecado, o irmão precisa abandonar isso. Aí ele diz assim, não irmão, eu só vou abandonar se Cristo falar comigo. Se Jesus não falar comigo, eu não vou abandonar. Como ele não me disse nada até hoje, já faz 14 anos que eu estou na igreja, então eu não vou abandonar.
Mas a Bíblia deixa bem claro, 1 Coríntios 6, 9 e 10, que os viciados não herdarão o reino de Deus. E ele diz para o irmão, então, irmão, mas a Bíblia já diz. Mas a Bíblia diz, mas Cristo não falou comigo. O problema da geração que nós vivemos é uma geração sensitiva. Parece a geração de Chico Xavier. Eu não sinto. Eu sinto, não sinto, eu sinto, não sinto. Aí o irmão larga da sua esposa, dos seus filhos, abandona o seu lar para se casar com outra mulher, e a Bíblia diz que isso é prostituição. Prostituição, a Bíblia diz. Né? Porneia. No grego, porneia significa tanto adultério como fornicação ou prostituição. Para se casar com outra, e ele não sente que aquilo é pecado. Irmão, o reino de Deus não é de sentir. O problema dessa geração é, eu não sinto que isso é pecado. Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa há uns 2 anos atrás, e ela dizia que ela não ia mais na igreja, abandonou a igreja, porque agora ela era de Yahshua, aí não sei o que. Aquele pensamento de pessoas hoje que querem trazer o nome original de Deus, isso é, como é que eu posso dizer, tentar fazer com que a igreja volte ao hebraísmo novamente, volte às origens do judaísmo. Não, porque eu não sinto, agora eu sou crente na minha casa, eu assisto os vídeos na internet, eu sou edificado. E eu disse, como é que você sabe que é salvo, irmão? Não, porque eu sinto um fogo no meu peito. Irmão, talvez não é salvação isso. Talvez o irmão está dando infarto, o irmão está achando que está sentindo um fogo de Deus no peito. Eu não sinto, irmão, que eu sou salvo. Eu sei que eu sou salvo pela fé em Cristo. Foste justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto aqui por dentro, irmão, nós não sentimos. Nós vivemos pela fé, né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, quem sente aqui de puxar um hino, irmão, quem sente de orar aqui, irmão, o reino de Deus não é de sentir, irmão. O reino de Deus é direcionado. Paulo vai dizer assim aos Coríntios, dizendo, olha, fazei tudo com ordem e com decência. Eu me lembro de um pastor amado, pastor, agora me fugiu a memória dele, o nome dele, mas é lá da cidade próxima a Sorocaba ali, um pastor conhecido nosso, e ele disse que um dia, conversando com um irmão e com uma irmã, na segunda-feira, no domingo passado, na igreja deles, teve um desentendimento na hora do culto. Por que teve um desentendimento? Porque o pastor da igreja, o ancião da igreja, diz assim, quem sente de pregar a palavra? E aí levantou 2, 3 irmãos numa pancada só. Todo mundo estava sentindo aquele momento de pregar a palavra. E a mulher dizendo para o pastor no outro dia, falou assim, o senhor sabia que também senti, eu só não fui lá na frente porque eu não posso pregar, porque eu também senti. Ué, o Espírito Santo é Deus de confusão agora. 4 está sentindo de pregar a palavra. Irmão, o reino de Deus não é de sentir. O problema dessa geração é o sensitismo, o sincretismo religioso brasileiro. Nós trocamos as nossas religiões do passado, não vou utilizar o nome de religião nenhuma, e viemos para dentro de uma pretensa igreja evangélica e assim por diante, mas carregamos ainda os nossos sincretismos religiosos. Se Deus não falar comigo, eu não volto mais na igreja. Se Deus não utilizar um vaso para falar comigo, eu não volto mais na igreja. Quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele deixa bem claro qual é a missão da profecia. Qual a missão da profecia? Exortar, edificar, consolar e corrigir. Essa é a missão da profecia vindo da parte de Deus. E qual é a missão da palavra de Deus? Toda a escritura é divinamente inspirada para redarguir, corrigir, edificar, exortar. Observe que Paulo dá os pontos da profecia também para as escrituras. Então, ao invés de eu ficar esperando um profeta, um sensitismo, um sincretismo religioso, eu vou para as escrituras. Eu vou para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus me dá? Qual o parâmetro que a palavra de Deus me dá? E aqui o nosso rei Jesus está dando uma ordenança para os seus discípulos, dizendo assim, olha, vocês precisam ir.
Versículo 18 ele diz, olha, Deus me deu toda, o Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. É uma ordenança que ele nos dá. Nós precisamos obedecer, irmão Luciano, essa ordenança, né, de fazer discípulo. Como há muito tempo a gente ouviu que ovelha gera ovelha, eu preciso gerar a vida. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso ser testemunha de Jesus Cristo para outras pessoas. Então ele diz assim, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Então é um mandamento. Alguém está ensinando por aí, dizendo que não precisa mais haver batismo, que esse negócio de batismo era da lei, agora nós estamos no tempo da graça, e é o batismo com o Espírito Santo, que não sei o que, toda aquela converseira. Não, ele deixa bem claro, Jesus deu essa ordenança, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. É interessante que quando nós olhamos o texto aqui, diz para nós fazermos discípulos. Não é discípulo meu, é discípulo de Cristo. Ou, talvez, fazer igual Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Mas tem que apontar para Jesus. Eu tenho que olhar para o irmão e dizer, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Aquele negócio que não olha para mim. Não, eu também preciso ser o espelho. Se eu sou pastor, eu preciso dar o bom testemunho. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar da igreja de Deus e negou a fé. É pior do que o infiel. Olha que interessante para mim. Isso serve para mim. Ele é pior do que o infiel. Mas eu preciso apontar para Jesus. Eu preciso fazer discípulo que caminha com Jesus. Que olha para Jesus. Que viva Jesus dentro de si. O irmão tem que respirar Jesus em si. E aí ele diz assim, olha, depois que vocês fazem discípulo, e o batismo, é por isso que é interessante, que batismo não é pegar o irmão de qualquer forma e dizer assim, vamos enfiar o irmão na água porque, nossa, esse irmão vai ficar firme e se der fruto, Deus, se não der fruto, ele desvia mesmo, porque não era eleito de Deus. Não, é fazer discípulo. Eu vou fazer ele semelhante ao mestre. Ele precisa ser semelhante ao mestre. É interessante notar que alguns anos atrás, a igreja brasileira e a igreja mundial não batizava qualquer pessoa. Nas igrejas batistas, para batizar alguém, depois que essa pessoa foi discipulada, depois que essa pessoa foi explicada, trazia-se esse irmão na frente da igreja, num ato de julgamento, para perguntar se alguém tinha alguma coisa a falar sobre a vida do irmão. Aí alguém poderia ser dono do mercado lá, deve para mim no mercado. Então o irmão, depois que acertar o mercado, aí vai batizar. Era assim. Como na Assembleia de Deus também era assim. Trazia-se o candidato na frente da igreja. Porque ele só poderia batizar uma pessoa que realmente já estivesse vivendo a fé. E aí depois que o irmão acertasse tudo, ou não tivesse ninguém lá para acusá-lo, ou dizer, olha, meu irmão tá desse jeito, aí sim aplicava o batismo. E aí continua o quê? Aplicou o batismo, terminou, o irmão agora está uma benção, vai rodar o mundo. Não. Aí diz assim o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Depois que se tornou discípulo, ele precisa o quê? Batizar e em seguida está pronto? Não, ele precisa ainda aprender. Porque o evangelho é isso, o reino de Deus é isso. O reino de Deus, por mais que a gente ache que sabe muita coisa, a gente precisa aprender. Porque essa carne pecaminosa, ela vai tentar esquecer. É só perguntar para as minhas filhas. Quer ver? Ana Laura, o que a gente estudou segunda-feira? No estudo bíblico em casa. Justificação. E o que foi passando no Kids Fluent? Não fiz mais. Não fiz mais. Tá entendendo? É só perguntar para uma criança. E não precisa ser uma criança. Pergunta para um adulto. Irmão, o que foi pregado? Domingo passado, o que foi falado na quarta-feira? Talvez nem a gente lembra.
Porque essa carne... Não vou perguntar pra vocês não, pode ficar tranquilo. Tô me coçando aqui. A Daniela ali também já tá respirando. Não vou perguntar pra vocês não. Mas essa carne nossa aqui, ela pende para isso, ela quer abandonar. E por isso a gente precisa todo o tempo ensinar a guardar. Eu preciso guardar, esconder, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para e somente? Não, se nós olharmos em Marcos, também vai dizer as mesmas coisas. Né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Não cabe a nós sabermos quem Deus vai salvar. A Bíblia diz que no capítulo 13 de Mateus, que o semeador saiu a semear. A minha função é sair semeando. Eu não sei qual vai ser a boa terra, qual vai ser a terra espinhosa, qual vai ser a terra com pedras, qual vai ser a beira do caminho. O importante é eu semear. O importante é eu falar de Cristo. O importante é eu apresentar Jesus como o Senhor da minha vida. E dizer para a pessoa, olha, Cristo salva, Cristo liberta. E aí quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu. Mas é o Espírito Santo que convencerá. E aí o Espírito Santo que fará a obra da redenção na vida dessa pessoa. O Espírito Santo que fará a obra da regeneração na vida dessa pessoa. Primeiro começando com a regeneração, né? O Espírito Santo fará a obra da regeneração na vida dessa pessoa. Se nós olharmos a Bíblia em Lucas, nós vamos aprender algumas coisas aqui. Capítulo 9. No capítulo 10 mesmo. Aí diz assim, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e em lugar aonde ele estava para ir. Eles fez o seguinte advertência, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí diz assim, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. O Senhor Jesus não diz que eu devo ser um lobo no meio de lobo. Obrigado. Mas eu tenho que ser um cordeiro no meio de lobo. Hoje, na Nigéria, aconteceu isso, foi sexta-feira, quinta-feira aconteceu na Nigéria, mais 5 irmãos. A Nigéria é o segundo país de maior morte, é o 12º em maior perseguição, e de morte é o segundo país que mais mata cristão no mundo hoje. E aí caiu no YouTube e acho que foram mortos na terça, e na quarta-feira caiu no YouTube, e o YouTube tirou na quinta-feira. 5 irmãos encapuzados, com capuz sobre a cabeça, e aí 5 homens com fuzis atrás, e diziam, né, isso acontecerá com todo aquele que abandonar a lá e a sua religião. E aí mataram os 5 irmãos fuzilados. Assim. E qual a maldade desses irmãos? Era simplesmente por servir a Cristo. Um deles trazia comida para as crianças que não tinha comida, o outro trabalhava em outra área também que dava alimento a crianças e assim por diante. Por quê? Isso já estava previsto, o Senhor já disse isso. Hoje a gente vive uma perseguição? Vive. No Brasil não, graças a Deus, mas há uma perseguição mundial contra Cristo. As pessoas estão falando sobre racismo, mas o maior racismo hoje existente no mundo é contra a igreja, contra o cristianismo. O cristianismo tem sido perseguido, tem sido destruído, tem sido maltratado. As maiores perseguições hoje são contra o cristianismo, enquanto que as pessoas estão preocupadas com os negros, contra os gays e assim por diante. Nós devemos abordar todo tipo de racismo. As pessoas estão tão preocupadas com a supremacia branca, enquanto que no Brasil a maior parte das pessoas são negras, pardas. Estão preocupadas com a supremacia, mas esquecem do cristianismo.
Há uma menina endiabrada chamada Priscila Alcântara, se diz ser cristã, e ela diz que a igreja brasileira persegue os LGBTs. A igreja brasileira não persegue, não vejo nenhuma igreja brasileira batendo em LGBT por aí. Não vejo nenhum pastor com facão dando facãozada. Mas ela não vê que no mundo em todo a igreja vem sendo perseguida, vem sendo morta. Ninguém fala da Nigéria. Ninguém fala que o alvo do Boko Haram tem sido a igreja. A igreja tem sido perseguida, a igreja tem sido morta. Ninguém no Brasil, eu não vejo a Globo apresentar uma reportagem sobre a Coreia do Norte e os milhares de cristãos que estão sendo escravizados lá, só por professar o nome de Jesus. Eu não vejo a Globo, como a Record fez essa semana passada, falar do comunismo na China e apresentar a China que mata, que persegue, que destrói, que derruba as igrejas. Que agora, por incrível que pareça, no Vietnã, não, na China, agora, como existe o Bolsa Família no Brasil, há um Bolsa Família lá, e aqueles que são cristãos não podem mais receber, só pelo fato de servir a Jesus. Eu não vejo ninguém falar isso. Aí põe um pastor como eu, e eu vou deixar bem claro, nós não somos contra o LGBT, nós somos até contra esse tipo de racismo, mas não é porque sou contra, eu não sou contra o LGBT, que eu não devo pregar contra o pecado. Homossexualismo é pecado. Pelas Escrituras, é pecado. Pelo Deus eterno, talvez o evangelho mentiroso de Priscila Alcântara não deve ser, mas pelo evangelho de Cristo, é pecado. O Deus eterno do passado é o Deus eterno do presente. Aquilo que ele disse há 2.000 anos, há 4.000 anos, há 5.000 anos, ainda vale até hoje. E é pecado. E eu não posso ludibriar minha fé, eu não posso trocar minha fé por coisas terrenas. Ah não, porque o mundo está diferente. Mas a palavra de Deus ainda é verdade. A palavra de Deus ainda permanece do mesmo jeito. E aí ele diz então que ele nos enviaria como ovelhas em Lucas 10:3, né? No meio de lobos. E ele diz assim, versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa casa, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Versículo 9. Isso é para nós. Curai os enfermos que não houver, anunciando-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Vamos pular um pouquinho, versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem ao teu nome. Eu vou ter um nome. Os demônios estão atemorizados, estão se submetendo a nós pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então observe que a nossa guerra não é carnal. Nós não estamos aqui para brigar contra o sistema que está aí. Nós não estamos aqui para brigar contra o grupo LGBT. Não, essa é a nossa função. Nós não estamos aqui para brigar contra qualquer outro tipo de sistema. Nós estamos aqui para brigar contra Satanás e o pecado. Nós estamos aqui para denunciar o pecado.
para dizer, irmão, isso é pecado. Como eu tenho dito, adultério é pecado. É só a igreja católica que não concorda com o segundo casamento. Nós também não concordamos, porque a Bíblia diz isso. E parabéns para a igreja católica por causa disso. Pelo menos nesse fato eu tiro o chapéu para a igreja católica. Ou igreja católica romana, porque católicos nós somos também, né? O catolicismo é bíblico. Então nessa parte para a igreja romana eu tiro o chapéu. E nós precisamos, a igreja brasileira, rever a nossa situação. Sabe por quê, irmão? Muita gente em nosso meio larga casa. A hora que bem entende, faz o que bem entende, como se nada tivesse acontecendo. Dentro da igreja. Dentro das nossas igrejas. O pastor faz segundo, terceiro. Cada pastor fazendo segundo, terceiro, quarto casamento aí, como se nada tivesse acontecendo. Tem um pastor no Rio de Janeiro mesmo, de uma igreja muito grande aí, que não vou citar o nome, ele já está no 5º casamento, ele é pastor da mesma igreja há anos já. Hoje mesmo eu vejo notícia de um pastor que eu admirava, que foi casado a primeira vez 10 anos com uma esposa, largou da primeira esposa, hoje ele está no segundo casamento, né? Adulterou contra a esposa na igreja, antes de casar com essa segunda, ele namorou ao mesmo tempo com 3 mulheres, uma dentista que entrou em depressão, uma semana antes de casar, pediu a dentista dentro da casa dela em noivado, e é pastor de uma igreja gigante de 3.000 membros. É conhecido como pastor Garanhão da Bahia. E eu fiquei, meu Deus, e não é esse que há poucos dias apareceu uma filha, não, é outra ainda. E eu disse, meu Deus, que sujeira. Que coisa vergonhosa. Aí a primeira esposa também largou dele, adulterou com um jovem do teclado, e está casado com o rapaz do teclado até hoje, e por assim por diante. Então assim, as pessoas estão dessa forma, brincando. Sabe, as pessoas não estão olhando para a palavra de Deus e dizendo assim, a minha luta não é contra a carne, mas é contra o pecado. E o pecado está tão latente, irmãos, em cima do púlpito da igreja, como se nada tivesse acontecendo. E Jesus então diz, olha, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Versículo 20, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos vos se submete, e sim porque o nome de vocês está escrito nos céus. Eu não tenho que me alegrar porque, irmão, Luciano, eu vou orar por alguém e alguém vai ser liberto de Satanás. Eu não tenho que me alegrar por isso. Agora eu sou o Agenor Duque de Santa Catarina. Eu sou Valdemiro Santiago de Santa Catarina. Sou Edir Macedo de Santa Catarina. Não. Eu sou só o neto. Sou só o servo de Deus. Eu não tenho que me alegrar por isso, porque eu acho que vocês já viram muito. Põe a anjo a espada na costela do demônio aí, levanta ele. Põe a mão para trás. Já viram isso? Não. Isso é terrível. Faz isso, anjo. Anjo, pega esse demônio agora, vira ele de cabeça para baixo de estrelinha. Eu não tenho que me alegrar por isso. Primeiro que isso não existe. Isso não é bíblico. Eu tenho que me alegrar porque meu nome está escrito no livro da vida. Ele diz assim, olha, alegrai-vos porque o vosso nome está rolado nos céus. Está escrito nos céus. Aí diz assim, versículo 21, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Louvado é o nome do Senhor. Então ele diz assim, ninguém conhece o Pai, a não ser aquele a quem o Filho quer revelar. Versículo 23 e 24. E voltando para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos, que veem as coisas que vós vedes. Pois eu afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Né? Bem-aventurados são aqueles discípulos, e também bem-aventurados nós, que recebemos essa fé em nosso coração.
Quando nós olhamos em Marcos, se vocês puderem voltar um pouquinho aí, capítulo 16, versículo 15 a seguir, Jesus nos dá essa ordenança então. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Nós precisamos ir por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não significa que não será batizado. Às vezes a pessoa é batizada e não crê. Né? O problema não é o batismo, o problema é o crer. Ela crê ou não crê? Porque tem gente que batiza e não crê da mesma forma, continua com a vida do mesmo jeito, né? Agora, o problema é crer. Eu creio. Eu creio em quem? Creio em Cristo como o Senhor da minha vida, como o Rei da minha vida. Então, quem crer e for batizado será salvo. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. São sinais que o Senhor nos deu. Pegarão em serpentes. Aqui não é aquele culto da cobra como existe nos Estados Unidos. Tem uma igreja lá, você já viu? Não, que é a igreja que começa a dançar com a cobra. Que parece os irmãos da Arábia lá, né? Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Ou lhes fará mal algum. Não quer dizer que eu vou sair bebendo por aí. Significa que se eu não souber tomar, não me fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E é interessante, diz assim, versículo 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentando-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Então eles foram pregar. A nossa função é pregar. E o que Cristo faz? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu tenho que pregar. Nem que me custe a própria vida. Lembra que Paulo vai escrever aos Efésios? Ele vai falar com os irmãos da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, quando ele chama os irmãos de Éfeso, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, para vir em Mileto. Ele estava em Mileto, né, e diz assim, olha, vem os irmãos de Éfeso aqui que eu preciso conversar. Atos 20, versículo 17. Olha que é interessante esse texto. Deixa eu ver a hora aqui, irmãos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os anciões da igreja, os pastores, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi o meu proceder, como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Então ele está dizendo, olha, vocês sabem como eu me procedi na frente de vocês, como foi o meu caráter como pastor, como apóstolo de Jesus Cristo, Paulo está dizendo, né? Versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. É a nossa função, irmãos, servir ao Senhor com humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Lembra aqui que ele está falando publicamente a igreja geral ou ensinando de casa em casa. Quem dera a igreja aprendesse a discipular, né? Quem dera nós hoje saímos daqui, irmãos, como discípulos para discipular outras pessoas também. Quem dera nós saímos daqui, irmã Ana Paula, cada um de nós com uma função dizendo, Senhor, eu vou ensinar a tua palavra. Eu vou pregar o teu evangelho. Eu vou ensinar outras pessoas, vou de casa em casa pregar a Cristo, né? Versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo
de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aqui é interessante, olha. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A minha vida não é preciosa, senão que o Evangelho de Cristo apareça. Dizia aquele cântico, né, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constrange. Que Cristo apareça. Que Cristo seja o Senhor da nossa vida. Lembra que o ancião perguntou para João, e esses? Da onde vieram? Quem eles são? E o ancião então responde, esses são aqueles que vieram de grande tribulação, que não amaram a sua vida, antes a entregaram por amor a Jesus Cristo. Né? Que nós sejamos esses aqui, como disse Paulo, que não devo considerar a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando nós chegamos aqui em Santa Catarina, eu não queria pastorear novamente. E eu disse para minha esposa, não, eu não quero pastorear, vamos procurar uma igreja, vamos procurar um lugar para a gente cultuar. E a gente começou num lugar, a gente foi em quantas? Umas duas? Duas igrejas. Né? 3 igrejas. Não foi na Fontana? Foi na outra ali, na 3? Na 4, né? 4 igrejas nós fomos, então. Nós fomos numa igreja batista, Brasil para Cristo, na igreja da Ana Paula onde estava e na igreja do nosso irmão Wagner. Né? E por fim, depois começou o coronavírus e aí parou todas as igrejas e a gente começou... Já estava fazendo culto nas quarta-feiras em casa e a gente continuou fazendo culto. E aí eu entendi, então, que eu não posso ter a minha vida preciosa. E aí a Daniela me chega e me diz assim, a irmã Paula disse que vai sair da igreja dela e vai vir congregar com nós. Deixa essa mulher pra lá, fala pra ficar lá mesmo. Porque eu não queria ter responsabilidades mais. Nós já fazemos 11 anos que estamos pastoreando. Ela não entregou o recado. Ah, não? Capaz? Deus está trabalhando, eu vou... Mas eu falei brincando, tá? Mas por quê? Porque eu queria descansar um pouco, mas eu entendo que eu não posso parar. Eu não posso descansar. Descansar lá em cima. Né? Eu não posso parar, irmão. Eu tenho que continuar pregando. Porque eu não posso considerar minha vida preciosa e abandonar a Cristo. Abandonar o ministério, a carreira, como diz, acho que a tradução da Dani, eu não me lembro que tradução é, diz a carreira que me foi proposta. Eu não posso abandonar a carreira que me foi proposta. Eu preciso seguir a Cristo. E eu também não podia olhar para a irmã Ana Paula e deixar a irmã Ana Paula continuar sendo enganada. Porque se eu conheço a verdade e ainda permito que a irmã seja enganada, eu estou sendo favorável àquela mentira. E dizendo, não, irmão, continua aí, fica aí mesmo. É manto terra mesmo. Não, fica aí que a irmã vai girar no manto daqui a um dia. Daqui a pouco o irmão Luciano vai sentir um fogo aqui, irmão Luciano. Como é que é disso? Queimar aqui dentro. Toma cuidado, irmão Luciano. Vendo o Espírito Santo, corre o médico. Né? Eu não posso considerar a minha vida, olhar para mim e dizer assim, eu quero folga, eu quero férias. E aí não aguentei, irmão. E eu comecei a escrever, eu comecei a fazer, eu comecei a agir. Porque eu não, como eu disse, eu vou num culto, eu escuto que se não fosse Elias, Deus não faria nada. Eu vou em outro e eu escuto baboseira. Eu vou em outro e escuto nada com nada. Eu vou em outro e escuto Damares. Eu falei, meu Deus do céu. Está perdido o negócio. E se eu conheço a palavra, eu não posso concordar. Eu não posso aplaudir e dizer, não, isso é Deus puro, é manto, terra, é terra. Olha aí, João, receba. Não. Eu preciso ser fiel àquilo que Cristo me entregou.
Se Cristo me abriu a mente ao Evangelho da graça, eu preciso